Graça e paz, irmãos. Maravilhoso estar aqui mais uma vez. Irmão Rick, e hoje eu quero dar continuidade a essa série onde eu venho falando sobre o porquê eu saí da Maranata. E vocês devem ter visto os vídeos anteriores, mas se não viram ainda, dá uma olhada. O primeiro vídeo eu falei um pouco sobre a minha experiência na Maranata, tudo que eu vivi ali, tudo que eu comecei a ver que se desviava das Escrituras. Também falei um pouco sobre presbitério, que é um governo global da igreja, algo que não tem suporte bíblico. E no último vídeo eu falei um pouco sobre títulos e hierarquias. Essas duas últimas coisas, elas são meio que gerais, né, no protestantismo, principalmente nas igrejas mais tradicionais. Né, essa questão de ter um governo global da igreja é o que veio do catolicismo, e também os títulos e hierarquias também do catolicismo. Mas hoje eu quero tratar de um assunto que ele é muito particular da Maranata, e você muito provavelmente não vai encontrar em nenhum outro lugar. É um tipo de doutrina que eu não sei exatamente como se desenvolveu. Se você está vendo aí a da Maranata, pode explicar para mim. Basicamente, essa doutrina de consulta à palavra é: você tem algum assunto e você vem aqui, você abre as escrituras e você ali obteve uma resposta de Deus. Como eu não entendo isso de maneira perfeita, não entendo as bases bíblicas para isso, eu não encontrei nada no Novo Testamento que dê algum respaldo a esse tipo de doutrina. Eu fui lá no canal da Maranata para procurar de onde veio esse tipo de doutrina. Eu encontrei um vídeo, e esse vídeo ele é parte de um quadro que chama-se Conversas Bíblicas, que de bíblico mesmo não vi nada ali, coisa mais da mente humana mesmo. E ali tem duas pessoas, dois homens, e eles estão conversando sobre essa consulta à palavra. E eu imaginei, poxa, agora eu vou ter um entendimento bíblico, finalmente, do que significa a consulta à palavra. Mas, na verdade, eles não trouxeram, apesar de ser conversa bíblica, eles não trouxeram nada bíblico, eles simplesmente falaram de como fazer isso. Então, para você, se você é de outra denominação, se você é da Maranata, escreve aí embaixo de onde surgiu essa consulta à palavra. Se você não é da Maranata, observe aí do que se trata essa consulta bíblica. Eu vou passar um vídeo aí pequeno que eu cortei de lá, mas vou colocar na descrição também o vídeo inteiro, para não dizer que eu estou tirando nada de contexto. Vou colocar aí embaixo o vídeo que eu vi. E vou colocar aqui agora para vocês um trecho, para vocês entenderem melhor como funciona essa consulta à palavra. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Antes disso, a nossa experiência na consulta à palavra é uma... Eu vou usar uma expressão talvez um pouco mais fácil de quem está nos assistindo, que talvez não tenham vivido ainda essa experiência, nos entender. É uma abertura aleatória da Bíblia, né? Sim, então, assim, bem do início mesmo, didática. Você então, coloca diante do Senhor um assunto... Como que nós consultamos ao Senhor? Fazemos a oração, clamamos pelo poder do sangue de Jesus e colocamos diante do Senhor uma pergunta bem objetiva, para você também entender a sua resposta. E no momento que você está clamando, você está pedindo por você. Você não quer que o Senhor fale sobre a postura do outro. O outro está errado. Mas você está pedindo acerca da sua postura, porque tem que ser objetivo para você ter a resposta perfeita. Você abre a palavra de olhos fechados, pode dirigir o seu olhar para um texto, como eu estou fazendo aqui, ou pode colocar o dedo. Escolher um texto, colocar o dedo e pedir que o Senhor lhe fale neste texto que você está escolhendo. Se você estiver em comunhão com o Senhor vai lhe falar. Pode haver ocasiões em que o Senhor simplesmente não fale, mas nós vamos abordar isso também. Então, como que consultamos ao Senhor? Você tem um motivo, vai colocar de Senhor. Primeira coisa, um texto. Não abre 2 textos, 3 textos. Daqui um pouquinho, afinal de contas, em qual texto que o Senhor falou? Daqui um pouquinho, vamos dizer assim, a palavra saiu daquela seriedade que precisava. Você abre 3, 4 textos e você vai escolher o texto que melhor te satisfaz. Você abre um texto só. Talvez você não entenda no momento, porque você está com a cabeça em várias coisas, às vezes até desejando aquela coisa que você consultou. Você falou um texto só, porque às vezes a gente
Principalmente a gente, quando criança ainda, a gente aprende a falar com nossos pais, a gente pede uma coisa, não dá, pede de novo a mesma coisa, não dá, pede... Então, às vezes, a pessoa vai abrindo várias, até na expectativa de que... de que o Senhor... Eu vou citar isso. Bom, irmãos, como vocês viram aí, essa é a maneira de se consultar a palavra. Eu sinceramente pensei que eles iam trazer, né, um fundamento bíblico e ensinar o porquê se deve consultar a palavra, mas parece que realmente é mais um desenvolvimento que foi acontecendo ali e virou uma doutrina da igreja. Eu creio que nós devemos basear as nossas vidas na palavra de Deus, nas Escrituras. E aí, não só na forma pessoal, ali a Maranata também, ela utiliza isso no coletivo. Como assim no coletivo? Na Maranata existe uma coisa chamada culto profético. O culto profético é uma reunião que existe antes do culto, né? Então vai ter o culto, 7h30, 7 horas, eles se reúnem para fazer algo chamado culto profético. E nesse culto profético, muitas vezes as pessoas têm dons espirituais. E o que eles fazem? Ali alguém vai orar, né? Vai levantar, vai clamar pelo sangue de Jesus e vai colocar diante do Senhor aquele dom que veio do Espírito Santo ou não. Tem essa coisa também. E ali eles querem decidir se isso é de Deus ou não. O que eles fazem? Uma pessoa levanta e ora e depois 3 pessoas abrem os textos. E essas 3 pessoas vão ler os textos. E ali, né, pela leitura dos textos, se discerne se aquele dom é de Deus ou não. A maioria das vezes onde eu participei era assim, 2 positivos e 1 negativo. Aí se é 2 positivos e 1 negativo, maravilha. Ou normalmente se você tem um texto negativo, você não lê. Era uma coisa mais ou menos assim, né? Aí se você quiser entender exatamente como funciona isso, eu vou colocar o link deles aqui. Desse episódio do Conversas Bíblicas, consulta a palavra, que aí você vai ver como funciona exatamente. Diz que tem que ter um discernimento, diz que é uma coisa meio assim, miraculosa. Você vai ver aí, né, no vídeo, se você tiver interesse de entender um pouco mais sobre isso. Mas eu queria saber de Bíblia. Existe alguma coisa na Bíblia que manda a gente consultar a palavra? Eu já ouvi também no tempo que eu estava lá que Davi consultava a palavra. E aí eu fico imaginando, hoje que eu tenho um pouco mais de conhecimento, fico imaginando Davi com um rolo, né? Porque ali eram rolos que não se escrevia em livros como esse, eram rolos, né? Davi desenrolando aquele rolo para achar, para ver se era a vontade de Deus ele fazer aquilo que ele queria fazer ou não. Não era nada disso. Davi ele tinha intimidade com Deus. E ele consultava a Deus assim, Senhor, devo fazer isso ou não? E o Senhor respondia a ele, faz isso ou não faz isso. Ele não tinha que abrir umas escrituras para achar, buscar um entendimento e o discernimento para ver se Deus queria fazer aquilo ou não. Ele tinha realmente intimidade com o Espírito Santo. E aqui eu quero trazer 2 coisas sobre essa questão da consulta palavra coletiva que para mim é muito, muito, muito ruim. A questão da consulta à palavra para o batismo. Imagina você aí que alguém quer se batizar na igreja. Não é simplesmente pegar aquela pessoa e batizar, não. Tem um processo inteiro para esse batismo acontecer. E uma parte desse processo é a parte da permissão de Deus. Deus tem que permitir aquela pessoa se batizar ou não. Então acontece esse processo de consulta à palavra. Os irmãos se reúnem, 3 pessoas, né? Uma pessoa levanta, ora, 3 pessoas leem os textos, e aí é decidido se o irmão vai se batizar ou não. Eu conheço uma pessoa que não foi permitido se batizar porque a consulta à palavra deu negativo. Isso é o maior absurdo. Sabe, irmãos, às vezes é difícil fazer esse tipo de trabalho, de confrontar a palavra de Deus com aquilo que se tem vivido em muitas dessas denominações, mas é necessário. A gente precisa viver a palavra de Deus. A palavra de Deus não chegou assim do nada a nós. Muitos nossos irmãos perderam a vida para que essa palavra chegasse a nós. E nós precisamos viver a nossa vida por ela. A nossa fé está baseada nela. A palavra, ela é Jesus. E aqui eu quero trazer, né, uma experiência sobre o batismo. Que não existia nada de consulta à palavra. E muito menos esperar um pastor aparecer para batizar alguém. Porque tem isso também. Para ser batizado precisa ser por um pastor. Se o pastor está a milhares de quilômetros de distância, ninguém pode batizar ninguém não. Tem que esperar o pastor vir e aí sim.
Essa passagem está no capítulo 8 de Atos. Nós vamos ler aqui no versículo 36. Eu vou dar para vocês o contexto também daqui a pouquinho. Diz bem assim: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então aqui o Espírito vai, ele manda, Filipe vai ali, ele prega o evangelho, o eunuco não entendia quem era Jesus ainda, mas ali ele crê no Senhor. E aí ele faz a pergunta para Filipe: é lícito que eu seja batizado? Né? Que impede que eu seja batizado? Você acha que Filipe pegou ali aquele rolo das escrituras e abriu? Não. Né? Quem era Filipe? Né? Você acha que Filipe, não, olha, é preciso primeiro consultar a palavra. Depois a gente vai ter que chamar o pastor fulano e aí sim depois você pode ser batizado. Nada disso. Filipe falou: é lícito se crer de todo o coração. Né? É lícito, né, se crer de todo o coração. E ele respondendo: creio que Jesus é o Filho de Deus. E isso foi suficiente para batizar ali o eunuco. Ele depois dali saiu jubilando, né? Certamente foi caminhando e pregando a palavra também e batizando outras vidas também. Porque o batismo não é coisa de pastor somente. Qualquer discípulo do Senhor pode batizar. Se você é um servo de Deus e tem alguém que precisa de batismo, você pode batizar. Esse tempo atrás eu chamei um irmão da Maranata e falei com ele: irmão, olha, tem uma necessidade, tem esse irmão aqui que precisa ser batizado. Você pode batizar ele? Não pode batizar porque tinha que ser um pastor para batizar. E tem toda essa burocracia, né? Muito proveniente de Roma. Então, consulta a palavra para batismo é uma heresia e um mal que se faz dentro da igreja. Uma outra passagem interessante fala sobre dons espirituais. Aqui no capítulo 13 de Atos, tem uma passagem interessante que fala bem assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quando eu falo para você que eu sou da igreja que está em Las Vegas, é por causa disso. Eles estavam onde? Na igreja que estava em Antioquia. Então eu estou na igreja que está em Las Vegas. Eu não sou de denominação A ou B ou C, não. Eu sou da igreja. Eu participo daquilo que é bíblico. Né? Os irmãos, os fiéis que estão aqui em Las Vegas. Isso dentro de cada uma dessas denominações aí. Se for fiel, é parte da igreja. Então ele estava servindo ali o Senhor, né? Buscando. E o Espírito falou: olha, aparta para mim a Barnabé e a Saulo. Né? Então a palavra continua dizendo: então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. É interessante que aqui, uma busca ao Senhor, né? Eles estavam ali em oração e o Espírito veio e falou: olha, manda esses irmãos aqui, separa esses irmãos aqui que eu tenho uma obra para eles. E qual que é a reação deles? Ah, não, irmão, peraí, não, vamos ver se esse dom é de Deus, vamos consultar a palavra para ver se isso é de Deus mesmo. Não, os irmãos, eles foram enviados. Meus irmãos, essa questão da consulta à palavra não tem nenhum respaldo bíblico, 0%, sabe? Isso cria meio que algo diferente, algo novo, algo que se pode fazer por fé, mas
Será que isso não invalida a palavra de Deus quando, por exemplo, você consulta a palavra para batizar alguém? Meus irmãos, é muito triste quando essas coisas elas se desenvolvem no meio do povo de Deus, da igreja. Nós podemos estar aqui, a palavra de Deus, viver por ela. Nós não precisamos de nenhumas adições, sabe? E certamente, irmãos, se Paulo tivesse aqui hoje, se Pedro tivesse aqui hoje, ele ia combater tudo isso, todos esses desvios, porque leva o povo a viver algo que não é a palavra, algo que é humano, algo que traz confusão, que traz divisão, sabe? Então, mais uma vez, por isso que quando eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, que eu pensava sobre coisas como consulta a palavra, já não dava para mim mais. Eu não podia ver mais esse tipo de coisa, né? Então, fica aí esse vídeo, espero ter te ajudado com alguns textos. E se você tiver alguma questão, se você é da Maranata e quiser comentar aí embaixo sobre como surgiu essa consulta à palavra, fica à vontade. Mas o meu intuito aqui, irmãos, não é simplesmente atacar um sistema, é levar os irmãos a viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então é isso. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.